Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos resolver a questão 24 da prova de física do vestibular seriado da UPE. O processo de ingresso é 2022 e estamos falando da segunda fase, o SSA 2. Vamos lá para a lousa. Como sempre, atentos para a leitura. Uma fonte luminosa é colocada no fundo de uma piscina de profundidade H igual a 1,8 metro. Coloca-se também um disco opaco na superfície da água de raio R igual a 1 metro, com o centro alinhado ao posicionamento da fonte, como mostra a figura abaixo. Um anel luminoso é formado pela luz que sai da superfície superior da piscina. Qual é a área aproximada em metros quadrados desse anel de luz? Fica maior aqui, pessoal. Ótica geométrica, refração, mais especificamente ângulo limite na sua aplicação famosa, a reflexão total. Para que você entenda na íntegra essa resolução e não fique apenas nas contas, eu vou construir uma figura bem bacana. Acompanhe, olha só. Aí está a piscina com profundidade H, é água, certo? E aqui, olha a setinha branca aqui, ó. Vai acompanhando essa setinha que eu vou apontando, fica melhor de você entender. A fonte luminosa lá no fundo da piscina, certo? O que vai acontecer? Olha aí. Eu fiz a luz incidir na superfície que separa a água do ar. Só que essa incidência foi perpendicular à superfície. Quando isso acontece, o ângulo de incidência é 0 grau, já que o ângulo de incidência é medido em relação à normal. O ângulo de refração, pela segunda lei da refração, também será 0 grau. Qual é a consequência disso? A luz sofre refração sem desvio. Você se lembra desse caso, que quando a incidência é perpendicular, mesmo passando de um meio mais refringente para o menos refringente ou vice-versa, a refração acontece sem desvio, certo? Agora, a luz incidiu obliquamente nessa superfície que separa a água do ar. Para isso, aí vem aqui, ficar maior de novo. Eu vou lá para o início da prova. Você sabe que lá, antes da primeira questão, tem algumas informações. Entre elas, tem duas que nos interessam nessa resolução. O índice de refração do ar, que ele diz ser igual a 1, e o índice de refração da água, que ele diz ser igual a 1,33, que para facilitar as contas, eu vou usar 4/3, certo? Então, se necessário, eu vou usar o índice de refração do ar como 1 e o índice de refração da água como 4/3. Volta para a resolução, foco na lousa. Como a luz está se propagando, olha a setinha branca, como a luz está se propagando da água para o ar e o índice da água, 4/3, é maior do que o do ar, 1, ela está se propagando da maior refringência para a menor refringência, numa incidência oblíqua. Quando isso acontece, há desvio. De que forma? O raio refratado se afasta da normal. Não é assim? Eu vou fazer a mesma construção simétrica lá do outro lado, ó, se afastou da normal. Veja também que quando eu vou me afastando desse ponto de incidência que me dá a incidência perpendicular, quando eu vou me afastando, eu vou aumentando o ângulo de incidência. E agora eu vou desenhar um certo ângulo de incidência. Para ficar claro para você, eu vou representar a reta normal, aquela que é perpendicular à superfície no plano de incidência. E aí vamos pensar juntos agora. Veja que quando o ângulo é 0 grau, o ângulo de incidência é 0 grau, na incidência perpendicular, não há desvio. Mas quando há o desvio, como está passando do mais refringente para o menos refringente, o fato do raio se afastar da normal, ele está vinculado ao ângulo de refração ser maior do que o ângulo de incidência. Então eu vou aumentando o ângulo de incidência, vai aumentando o ângulo de refração. E o maior ângulo de refração aqui acontece quando a luz emerge assim, ó, rasante. Isso me dá um ângulo de refração de 90 graus. Mas então eu também tenho maior ângulo de incidência, e ele vai ser chamado ângulo limite de incidência. Tá aí, o ângulo limite de incidência. Veja que eu fiz a mesma construção simétrica do outro lado, só para a figura ficar completa. E agora, e daí? O que é que tem de mais esse ângulo limite de incidência? O que acontece é que, quando a luz se propaga da maior refringência, maior índice, para menor refringência, menor índice, sob ângulo de incidência maior do que o ângulo limite, acontece o fenômeno famoso chamado reflexão total, que eu vou representar aqui. Vou fazer a luz incidir sob ângulo maior do que L, e houve o fenômeno da reflexão total, o mesmo simetricamente do outro lado, tá? Mas peraí, o que eu fiz aqui agora? Eu estou formando esse disco luminoso amarelo aqui, porque a luz que está incidindo
desse ponto até esse, veja que é simétrica, a figura é simétrica, ela sofre refração. Isso quer dizer que quem está aqui de fora no ar vê um disco luminoso amarelo, apenas para ilustrar, eu estou usando uma fonte luminosa amarela, tá? Que foi mais ou menos o que ele deu ideia na questão. Aí você vê um disco luminoso, certo? Aqui, a partir desse ângulo de incidência igual a L, não há mais refração, e aqui também não há mais refração. Isso quer dizer que a luz ela vai formar na superfície da piscina esse disco luminoso, que eu vou caracterizá-lo de raio Rzão, para não confundir com o Rzinho que foi dado, certo? Calma aí que você vai entender. Agora, veja, ele vai colocar sobre, aqui ó, vou voltar para você ver, ele não tem nada sobre a piscina, isso aqui é luz, tá? Ele vai colocar sobre a piscina um disco opaco, que ele diz ser de raio Rzinho. Como é opaco, a luz não vai atravessá-lo. Qual é a figura que eu estou vendo se eu estou de cima da piscina? Estou no ar olhando para a superfície da piscina. Eu vou ver o meu disco amarelo, que a luz refrata. Aqui nessa outra região não há luz porque ela sofre reflexão total na superfície interna da piscina, então não vejo a luz amarela, ok? E agora, o raio desse disco é Rzão. Eu vou colocar o meu disco opaco segundo a própria questão, que tem raio Rzinho. É por isso, pessoal, um pouquinho mais de espaço aqui para você enxergar. É por isso que fica um anel luminoso, ó. Esse anel luminoso aqui não tem luz, que é opaco, a luz não atravessa esse objeto opaco. Aqui também não tem, porque a luz incidindo nessa superfície, ela sofre reflexão total. Então eu vejo esse anel luminoso e a pergunta é, qual é a área desse anel luminoso? Qual é essa área desse anel, certo? Eu vou chamar de área X. Quanto vale a área X, tá? Vou anotar aqui também o índice de refração do ar, que como eu falei, estava lá no início da prova 1. E o índice de refração da água, ele dá como 1,33. Para fazer a conta mais simples, vou usar 4/3, certo? Um pouquinho mais de espaço aqui para baixo, para que a gente fique à vontade de fazer a conta. Tá claro para você que essa área X procurada aqui, ela nada mais é do que a área do anel luminoso, vou chamar de Azão, menos a área do disco opaco, que eu vou chamar de Azinho, pode ser? A área do anel luminoso, quem é? A área do círculo, a área X, a área do círculo é π, o raio do anel luminoso é Rzão, fica π Rzão ao quadrado. E a área do disco opaco, que também é um círculo, vai ficar π, o raio do disco opaco, ele chamou de Rzinho, Rzinho ao quadrado. Colocando π em evidência, veja que fica R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Aí veja, vamos guardar isso aqui, pessoal. Ó, vamos guardar isso aqui, calma aí, vamos reservar isso aqui. Eu vou chamar de equação 1, que é a ideia principal da questão. E nós vamos pensar juntos, um pouco mais de espaço. Vamos pensar juntos. Π foi dado como 3. Ele disse lá no início da prova para você aproximar como 3. Rzinho foi dado como 1 metro. Então o que é que falta? Achar Rzão. Eu preciso achar esse raio que eu chamei aqui, simbolizei de Rzão. Eu vou pensar aqui agora, olha só. Volta para essa figura. Observe, pessoal, que aqui tem um triângulo retângulo, ó, que eu vou desenhar lá embaixo. Veja, vem até aqui, tá? Ó, esse lado aqui do triângulo é Rzão, esse outro aqui é H, que é a profundidade da piscina. Vê lá, Rzão, H, que é a profundidade da piscina, tá aqui o triângulo. E se você notar, aqui é aquela reta normal. E aqui, o tal ângulo de incidência, o ângulo limite de incidência, volta lá para você conferir que está certinho, ó. Rzão, tudo, H, e aqui, ó, o tal ângulo de incidência, o ângulo limite de incidência. Daquela propriedade da matemática alternos e internos, esse aqui também é L. Como aqui é 90, eu tenho um triângulo retângulo, concorda? Veja que eu quero relacionar, estou atrás de Rzão, mas eu tenho H, que é a profundidade da piscina. Então eu preciso de uma relação entre o cateto oposto e o adjacente. E essa relação da matemática, você sabe que vai ser a tangente desse ângulo, a tangente de L, cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto você quer, o cateto adjacente você tem, foi dado, quanto vale? 1,8. Então, eu preciso achar a tangente. Aqui o que eu quero é Rzão, porque eu mato a questão na equação 1.
o que ele me deu, H foi dado, 1,8 metro. Então, preciso achar a tangente de L. Mas a tangente de L, qual que é a dica? Tangente desse ângulo é o seno de L sobre o cosseno de L. E o seno de L, aí vem a ótica de novo. O seno do ângulo limite é sempre o menor índice, que no caso é o do ar, sobre o maior índice, que é o da água. Lembra disso? O seno do ângulo limite, o menor índice de refração sobre o maior índice de refração. O seno do ângulo limite, o menor índice 1, que é o do ar, o maior índice 4/3, que ele chama de 1,33. Para fazer uma conta mais simples, eu usei aqui esse jogo de cintura. Eu sei que isso é 4/3, certo? Então, seno de L vai ficar o inverso de 4/3, 3/4. Já achei o seno. Por que já achei o seno? Porque não resolve minha vida, eu preciso do cosseno também. Porque a partir do seno e cosseno, aí eu posso encontrar a tangente. Então vamos lá, como é que eu vou encontrar o cosseno? Aí, gente, não tem choro nem vela. Eu preciso usar a matemática. E que matemática é essa? A relação fundamental da trigonometria. O seno ao quadrado de um ângulo, que no caso aqui é L, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo dá 1. Seno, 3/4. Matemática ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de L igual a 1, certo? Vamos fazer devagarzinho a conta, eu vou ganhando espaço aqui na lousa, tá? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16, mais cosseno ao quadrado de L igual a 1, certo? Vamos isolar o que você está procurando. Cosseno ao quadrado de L fica 1 menos 9 sobre 16. Passei para o outro lado, troquei o sinal, você sabe disso. Cosseno ao quadrado de L, denominador comum 16. 16 dividido por 1, 16 vezes 1, 16. 16 dividido por 16 dá 1 vezes menos 9, menos 9. Então, o cosseno ao quadrado de L ficou 16 menos 9, 7 sobre 16. Ou ainda, um pouquinho aqui mais de espaço, tá? Você vai me ajudando aí. O cosseno de L é raiz de 7 sobre raiz de 16, que é 4, certo? Agora eu vou destacar o que importa aqui. Eu preciso da tangente de L. Por quê? Porque com a tangente de L eu faço R sobre H. E quem estava faltando para resolver a questão é R. Agora que eu já tenho o seno, que eu encontrei pela ideia do ângulo limite de incidência, o menor índice sobre o maior índice, e o cosseno pela relação fundamental da trigonometria, eu posso terminar encontrando R. Vamos fazer isso. Vai lá. Tangente de L é o seno de L sobre cosseno de L. Mas a tangente de L, volta lá naquele triângulo. Volta lá no triângulo, pessoal. A tangente, opa, passou, né? Cadê? A tangente de L tá aqui. Cateto oposto sobre adjacente. R sobre H. R sobre H. Seno de L, 3/4. Cosseno de L, raiz de 7 sobre 4. R eu quero. H vale 1,8, é a profundidade da piscina. Esse denominador aqui está nos dois, cai fora. E eu fico com 3 sobre raiz de 7. Ou ainda, multiplicando agora por 1,8 aqui, fica 3 vezes 1,8. 5,4 sobre raiz de 7 metros. Não precisa racionalizar agora não, tá? Por quê? Porque eu não vou levar ao quadrado, lembra? Agora que eu encontrei qual é o raio do disco luminoso, desculpe, o raio do círculo luminoso, né? Do disco eu ainda vou encontrar, que é aquela subtração entre as áreas. Eu vou voltar lá para a equação 1 devagarzinho aqui, ó. Ó, a área que eu estou procurando é π, parênteses, R ao quadrado, lembra de onde veio isso? É a área do círculo luminoso menos a área do círculo opaco. A área do círculo luminoso menos a área do círculo opaco. Com isso eu vou encontrar a área do disco luminoso. Desculpe, do anel luminoso, tá? Perdão. Ele quer a área do... Tô confundindo tua cabeça aqui, né? Ele quer a área desse anel luminoso, certo? Tá aqui, essa área X. E a área desse anel luminoso é a área do disco luminoso, que tem a área azão, menos a área desse disco opaco, que é azinho. Quando eu faço a área do disco luminoso menos a área do disco opaco, me dá a área do anel luminoso, certo? Então ficou π,
lembrando que a área do círculo é πr ao quadrado, coloquei π em evidência, ficou π rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Volta lá agora. Vamos juntos. AX é π. Vou trazer para cá aquela equação, certo? Rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. É assim. Agora vai. Π ele aproximou para 3. Rzão tá aqui, ó. 5,4 sobre raiz de 7 ao quadrado. Menos rzinho 1 ao quadrado. Tá aí, só isso. A área X será a área do anel luminoso. 3 vezes. Lá dentro vai ficar 5,4 ao quadrado é 29,16. Você faz com calma a conta. A raiz de 7 ao quadrado é 7. Menos 1, certo? Ou ainda, 3 vezes 29,16 por 7. Na verdade, o que eu fiz aqui? Eu usei o denominador comum, certo? Para facilitar apenas a conta. O que eu faço aqui? Eu faço 7 em comum, fica 7 dividido por 7 dá 1 vezes 29,16, menos 7 por 1 dá 7. Você escolhe se já quer dividir aqui, tá? Eu preferi fazer assim, e aí a área X, fique à vontade que você só conta. 29,16 menos 7, desculpe, 29,16 menos 7, 22,16 sobre 7, certo? 22,16 sobre 7. Quando eu dividir 22,16 por 7, vou continuar aqui. Veja que 3 continua, tá? 3 vezes 22,16 por 7 dá aproximadamente, você faz com calma, 3,17. Quando eu multiplicar 3 vezes 3,17, essa área X vai ficar 9,51 metros quadrados. Como ele disse aproximadamente, eu vou buscar lá em cima agora qual é o valor mais próximo de 9,51. 9,51 está aqui 10 na letra A e vou marcar também lá embaixo. Como ele quer? Cadê? Isso está na letra A. O valor mais próximo, a conta foi 9,51. O valor mais próximo 10, que está na letra A. Estou aqui em cima para a gente se despedir. Não está inscrito no canal ainda? Caramba, como é que você quer assistir boas aulas? Vamos lá, se inscreva. Para você é só um clique, para a gente vai fazer grande diferença. Se gostou da aula, deixe o seu like, ative as notificações, porque assim quando eu postar uma aula bacana, você recebe a notificação e pode se organizar para assistir. Vou deixando para você aquele excelente estudo e aquele forte abraço. Até a próxima aula.